Mato Grosso já foi mar? Já foi deserto? Você sabia que nós tivemos aqui habitantes da pré-história, como os temidos dinossauros, e que nós temos uma robusta prova científica de tudo isso? Pois é sobre esse assunto que eu converso no Nossa República com o professor Caio Bin Kuhn. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar um pouco sobre a história natural de Mato Grosso e também sobre o Geoparque, sobre o reconhecimento de Chapada enquanto Geoparque. Eu queria já começar perguntando um pouquinho da sua formação. O senhor é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, na Faculdade de Engenharia, salvo engano. Isso, Mauro. Primeiramente, muito obrigado por convidar para estar aqui nesse momento hoje. Muito importante para a gente que desenvolve pesquisa esses momentos de divulgação científica na TV. Eu acho que isso é uma forma da gente chegar e levar esses temas até outras pessoas que às vezes não alcançam com ali nosso trabalho, nossa pesquisa diária. Eu sou geólogo formado pela UFMT, sou nascido em Chapada, cresci em Chapada, depois vim para Cuiabá para estudar, formei na UFMT em geologia, fiz mestrado também na UFMT, depois entrei como professor, atualmente estou fazendo doutorado pela Unesp, né, e pela Universidade de Tübingen, na Alemanha, e nesse meio tempo, aí, entre a graduação e hoje em dia, eu comecei aí a atuar em vários tipos de pesquisas relacionadas à paleontologia, relacionado à geologia, e até mesmo trabalhei também um tempo com a Suzana Hiroka na parte de arqueologia. Então, o livro História Natural, ele reúne, né, muitos desses temas que ao longo da minha vida também eu tive contato e que eu vi o quão fascinante para o estado de Mato Grosso essas temáticas. De fato, eu dei uma passada de olhos aí no livro e fiquei encantado, porque ele instiga muito a curiosidade da gente, né? Quem tiver possibilidade de ter contato com o livro e entender um pouco o que é isso, vai perceber coisas incríveis, coisas que as pessoas já falam, muita gente já comenta, mas sem muito conhecimento. E a gente está tratando de um livro que é pura ciência, né? Que é conhecimento científico sendo disponibilizado aí, não só para estudantes, mas enfim, para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouco dessa história. E eu queria começar falando um pouco dessa história. Mato Grosso tem uma história bastante antiga, né? De formação, enfim, salvo engano, algo em torno de 400 milhões de anos. É isso, professor? Não, muito mais antigo. A história geológica do estado de Mato Grosso passa dos 3 bilhões de anos. Nossa. Então, nós temos rochas que são rochas arqueanas. Se eu não me engano, a mais antiga ela chega perto de 3,5 bilhões de anos, das rochas que são encontradas no estado. Por que eu fiquei com esse número de 400 milhões de anos? Tem um marco. 400 milhões de anos é quando Chapada foi mar, que aí teve uma das vezes, né, que Chapada foi mar. Chapada foi mais de uma vez, Mais de uma vez. Isso é um tema que também, às vezes, as pessoas se surpreendem, mas no mínimo umas 3 vezes Chapada foi recoberta pelo mar, aí a região de Chapada dos Guimarães. Olha, que interessante, gente. A gente ouve muito falar do Mar de Charaés, né? Que seria, eu não sei se é o último, enfim, mas que teria deixado bastantes registros fósseis de peixes, de animais marinhos. O Mar de Charaés, se eu não me engano, essa temática está relacionada à última entrada do mar, mas já vai estar relacionada agora já os Andes, já coisas muito recentes, mas não chegou a recobrir Chapada. Isso não. Durante o processo de formação dos Andes, o mar entrou algumas vezes sobre o continente, só que não aqui em Chapada propriamente. Por exemplo, ali na Amazônia, nos últimos, se você andasse ali, fosse para os últimos 20 milhões de anos atrás, aproximadamente, ali naquela região você teria um grande lago para um mar, mas ali mais para a região amazônica, né? Então, a gente vai tendo sempre mudanças, né, no nosso planeta. A mesma coisa se for ir para o litoral do Brasil. Se for no litoral do Brasil, quando a gente está ali no Nordeste, nas praias, a gente vê que as rochas que estão ali naquelas falésias, né,
são rochas que têm fósseis dentro delas. Então quer dizer que o mar recobriu, depositou aquelas rochas, depois o mar retorna, e aí aquelas rochas estão sendo erodidas de novo. Então, quando a gente vê a história geológica, mais precisamente, a gente precisa imaginar sempre em processos de deposição de rochas, de erosão de rocha, em mudanças na configuração dos continentes, ou seja, hoje a gente vê os continentes da forma como está hoje, com esse quebra-cabeça atual. Mas se a gente fosse viajar no tempo para, por exemplo, 250 milhões de anos atrás, nós encontraríamos a Pangeia, a gente já não encontraria os continentes atuais. E se a gente viajasse no tempo mais ainda, até 1 bilhão de anos atrás, por exemplo, nós encontraríamos um outro supercontinente, que foi a Rodínia. Então, nós precisamos sempre pensar que, por mais que na nossa vida, às vezes, por exemplo, o África e o Brasil, ela se afasta 2 centímetros por ano. 2 centímetros para a gente não é nada, praticamente. Se for pensar ao longo da vida, em 100 anos, vai pensar em 2 metros. Só que quando você pensa em 1 milhão de anos, em 10 milhões de anos, em 100 milhões de anos, isso aí já é muita coisa. Então, esse que é a forma como a gente vê o planeta quando a gente entende a história geológica, é algo muito legal. E no meio de tudo isso você tem a história da evolução biológica, né? A história paleontológica, que é o quê? Por exemplo, na hora que falou aí de Chapada ter sido mar mais de uma vez. A primeira vez que essa região toda aqui foi mar, que a gente tem registro, é com as rochas que são encontradas aqui em Cuiabá, que são encontradas em vários locais aí em Chapada, que são rochas que foram depositadas no fundo de um oceano. Esse oceano, ele estava se abrindo, igual o Oceano Atlântico está se abrindo hoje, então 2 continentes se afastando. Depois esse oceano começou a se fechar, e esse oceano se fechou e formou uma grande cordilheira. As rochas que a gente tem aqui em Cuiabá, por exemplo, são resultados desse processo completo entre abertura e fechamento do oceano. Então foram rochas que foram depositadas no fundo do oceano, depois esse oceano se fechou, formou uma cordilheira, igual é o Himalaia, igual por exemplo, parecido com o que é a Cordilheira dos Andes, mas a Cordilheira dos Andes ainda não fechou o Oceano Pacífico completo. No Himalaia, no caso, antes você tinha ali a Índia de um lado e a China do outro. E aí esses 2 continentes, eles convergiram, né, e formaram aquelas grandes cordilheiras que tem lá no Himalaia. Isso aconteceu aqui. Do mesmo jeito que aí depois de muito tempo, aí a gente vai pensar em coisas de 80, 100 milhões de anos, essa cordilheira foi sendo erodida, e aí o mar recobriu de novo essa região, e depositou as rochas que estão lá na caverna do Eidjari, ali naquela região que a gente tem ali, as cavernas de Chapada. Aquelas rochas, elas vão ter ali coisa de 430, 440 milhões de anos, aí algo de mais de 420 milhões de anos até uns 440. Um local, um sítio importante do seu ponto de vista arqueológico, geológico, enfim. É interessante isso, as pessoas às vezes não têm a dimensão do que é um local como Aroejari, né? E ali é interessante porque a gente junta uma série de elementos, vamos dizer, distintos. Mas um comentário que eu ia fazer é que já nessas rochas que tem ali na região das cavernas, a gente já encontra registros de formas de vida um pouco mais complexa. Então ali tem que a gente chama de icnofósseis, que seriam rastros de antigas minhocas pré-históricas que andavam no fundo desse oceano. Nas rochas que estão aqui na região de Cuiabá, a gente não encontra isso. Porque a gente lembra lá na escola que teve aquele momento lá no início do Cambriano que a gente chama de grande explosão da vida, né? Então, a partir dali que a vida se diversificou de uma forma muito mais ampla. Antes a vida era muito simples. E essa diversificação da vida, ela ocorre exatamente há 542 milhões de anos. Então, as rochas que são mais antigas do que 542 milhões de anos, que é o caso das rochas daqui de Cuiabá, elas não guardam fósseis muito complexos. Elas até podem ter fósseis, mas normalmente muito simples. Já as rochas que vão ter lá na caverna do Eidjari, naquela região, já possuem alguns registros de fósseis. E as rochas de 400 milhões de anos, que você lembrou aí na sua cabeça dessa idade,
ela já tem outros tipos de fósseis muito mais conhecidos, que aí são as conchinhas, né, os trilobitas, e essas rochas são encontradas aí em Chapada, por exemplo, aí na própria região onde se tem a cidade de Chapada, o mirante lá de Chapada dos Guimarães, o Alto do Céu, em toda essa região são encontrados esses fósseis desses invertebrados marinhos, né, de conchinhas, trilobitas, moluscos, que viviam nesse oceano que recobriu Chapada aí por volta de 410 até 360 milhões de anos. Então, isso só na região de Chapada. Se a gente for olhar no estado de Mato Grosso, teve outros momentos em que o mar recobriu, e que tem registro também, que não tem ali na região de Chapada propriamente, e que tem registros também de desertos, de glaciações. Tem gente que acha difícil, mas, por exemplo, aqui em Cuiabá, essa região aqui já foi recoberta por geleira. Isso é impressionante, eu nunca tinha ouvido falar disso. E acho que a maioria das pessoas não faz a menor ideia, ainda mais quando convive com esse calor nosso, que é fora da curva, né? E a ideia do livro, Mauro, é justamente trazer esses conteúdos, e é a primeira vez que isso acontece, de ter um livro que reúne todos esses conteúdos de uma forma sistematizada e com uma linguagem simples. Então, a nossa ideia, né, quando nós pensamos nessa proposta em produzir um conteúdo para a escola, para a população em geral. Então, não é aquele artigo científico com linguagem complicada, não. É um livro que é tranquilo de ler, com muita ilustração. A maioria das fotos, dos materiais que estão nele, são fotos e materiais daqui dos museus do estado. Então, são fotos que estão no livro, mas que depois, se a pessoa quiser levar o filho, levar ali o sobrinho, a avó, o vô, para ir conhecer lá no museu, olhar aquele artefato, vai estar lá no museu aqui de Rochas Minerais e Fósseis da UFMT, ou no Museu de História Natural do Mato Grosso. Então, isso é uma forma muito legal da gente valorizar esse conteúdo científico que está dentro desses museus. Meu filho esteve lá no Museu Dom Aquino, no Museu de História Natural, e saiu de lá, ele tem 5 anos, completamente alucinado, completamente apaixonado pelas coisas que ele viu, e já pediu que ele quer ir de novo. Então, é uma coisa interessante, né? Porque, sobretudo, esse período dos dinossauros, essa coisa desses animais pré-históricos, sempre foi uma grande paixão das pessoas, né? Todo mundo, de alguma maneira, tem um encantamento, né? E aqui em Cuiabá, aqui em Chapada, Mato Grosso, em diversas regiões, a gente tem registro da presença desses animais pré-históricos, não? Mauro, no Mato Grosso, existem vários lugares que são encontrados fósseis de dinossauro. Em Chapada dos Guimarães, ali para a região ali de Tesouro, nós temos fósseis de dinossauros ali também para a região de Poxoréu. Então, existem vários locais no estado que são encontrados fósseis. Esses fósseis, alguns deles são fósseis muito relevantes, como é o caso do Pycnomenossaurus neveses, que é o dinossauro que dá aqui o ar da graça na capa do livro, e que também está lá no Museu de História Natural, tem uma réplica dele, mas que os fósseis mesmo, originais dele, foram para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Os fósseis de dinossauros são coletados aqui no estado do Mato Grosso desde o século XIX. No final do século XIX, as primeiras expedições científicas que passaram aqui, que encontraram fósseis, coletaram já algumas amostras, e depois, posteriormente, várias outras expedições científicas passaram por aqui. O grande astro que tem aqui do estado, até então, é o Pycnomenossaurus neveses. Ele é um carnívoro parecido um pouco ali em termos de aparência com o T-Rex, mas ele é um grupo diferente, né? Ele não vai estar ali dentro não é vamos dizer, um T-Rex brasileiro, mas ele vai ser um abelisauro. E ele era um dinossauro que era carnívoro e se alimentava de outros dinossauros, como os saurópodes. Os saurópodes, a gente não tem nenhuma espécie descrita aqui no estado que chegou a descrever uma espécie daqui, mas nós encontramos já diversos fósseis de saurópodes. Os saurópodes são aqueles dinossauros pescoçudos, grandãos, herbívoros. E junto com esses animais também viviam outros, como
tartarugas, crocodilos. E esses fósseis, eles estão aí na idade ali entre coisa de 84 milhões de anos e 66 milhões de anos. Então, a gente sabe disso que embaixo da rocha que está esses dinossauros tem uma rocha vulcânica que já foi datada e que tem 84 milhões de anos. Então, aí as rochas que estão no dinossauro, que tem os fósseis de dinossauro, estão em cima dela. E aí a gente sabe também que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos, então eles estão nesse intervalo de tempo, aí entre 84 e 66, os dinossauros que são encontrados nessas regiões. Alguns anos atrás, eu fiz uma reportagem, eu era da Centro-América, repórter, e naquela época a gente tinha um programa de produzia matérias especiais, reportagens especiais, eram 10 minutos aos domingos, logo depois do Fantástico. Emendado no Fantástico, era uma espécie de repórter MT, assim, uma coisa em que a gente produzia uma reportagem por semana. E eu tive, tem muito tempo isso, claro, a possibilidade de acompanhar o trabalho da professora, naquela época, uma jovem, né, geóloga, paleontóloga, Suzana Iroca, que eu não lembro o local, se era Bauxi ou se era Serra das Araras. Tem para mim que era Serra das Araras. A gente passou uns 2 dias dentro de umas cavernas para enlouquecer, porque era um acesso dificílimo. A gente subia a serra com um buraco lá no meio da montanha, aí entrava nesse buraco, descia um tanto, caía no salão, e aí era água. Enfim, para chegar no lugar onde ela estava coletando fósseis e tal, que ela estava trabalhando, era um negócio assim de cinema. E um lugar dificílimo. Morcegos em cima, água embaixo, rochas por todo lado, como se fosse um túnel natural, né? Uma coisa feita pela água. E a gente com equipamento grande. Naquela época os equipamentos de televisão eram muito grandes, né? Tinha o BTU, que é um gravador gigantesco, pesava uns 15, 20 quilos, uma câmera Ikegami, também um absurdo, uns 13 quilos aquilo, e iluminação, enfim. E lugares assim, que a gente tinha que se contorcer como um S num buraquinho para chegar, vazar de um salão para o outro. E foi aí que eu conheci Suzana, muito menina ainda, aliás, todos nós éramos muito meninos ainda, foi uma grande aventura, mas eu falo porque realmente foi uma coisa assim, muito marcante, e rendeu um belo documentário de 10 minutos, mas assim, foi bem bacana, e acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa história da pré-história em Mato Grosso, né? Eu realmente, como faz muito tempo, eu não lembro de detalhes e tal, mas lembro perfeitamente que foi uma grande aventura chegar nesse lugar. Como é que se descobrem essas coisas, professor? Como é que Suzana foi parar lá, no meio da terra, numa caverna, num negócio absolutamente impossível? Pois é, primeiro, sobre esses fósseis, você está certo nas 2 denominações que você utilizou. É a região de Bauxi e a serra que tem ali chama Serra das Araras. Então, é os 2 lugares mesmo, tá certinho. Então, ali a Gruta do Currupira, que é um lugar onde foram encontrados muitos dos fósseis que estão no Museu de História Natural de Mato Grosso. Não são fósseis de dinossauros, mas são fósseis da megafauna. Megafauna para o telespectador que está aí acompanhando, né? Só lembrar do filme Era do Gelo, que tem lá o Cid, tem lá o Diego, né? Lá tem o mastodonte, tem todos aqueles animais da megafauna. Aqui na América do Sul, nós também tínhamos a megafauna. Nós tínhamos, por exemplo, a preguiça gigante, que foram encontrados fósseis dela lá nesse local, na Gruta do Currupira. Mas também tem outros animais que estão, inclusive, no livro, também ilustrações deles, fósseis dele, como o tatu gigante. O tatu gigante chegava até o tamanho de um Fusca.
praticamente. A preguiça gigante chegava a ter 6 metros de uma ponta na outra. E nós tínhamos também o mastodonte, que chegava a ter aí pesar mais de 4 toneladas. O mastodonte era o nosso elefante. Então a gente tinha um animal parecido com um elefante que vivia aqui na América do Sul e que chegaram a conviver com o homem. Você até citou essa região aí, que é ali de Bauxi, da Serra das Araras. Ali nessa região nós temos um dos sítios arqueológicos mais antigos das Américas, que é o sítio de Santa Helena. É um sítio arqueológico que mostra a presença do homem aqui nessa região há 27 mil anos. E esse homem convivendo com esses animais da megafauna. Então, os primeiros seres humanos que chegaram aqui na América do Sul encontraram esses animais gigantes convivendo aqui, vivendo aqui nessa região, numa época que o clima também era um pouco diferente. Então, a gente ainda estava no período glacial, no último período glacial. Então, a vegetação era muito mais parecida com a vegetação que a gente tem ali na África, com umas savanas muito mais ralas, regiões de campinas muito maiores, e esse clima, com essa vegetação e tudo mais, durou até aí coisa de 12 mil anos atrás. E também é a data onde esses animais da megafauna foram extintos, aí, somados aí os efeitos da mudança climática do final do último período glacial, com também a ação humana, né, que a gente com certeza atuou aí por meio da caça, né, para a extinção desses gigantes que já habitaram a América do Sul. E aí a Suzana, nessa região lá, encontrou dentro dessa caverna, como que ela chegou lá a primeira vez, eu ainda não perguntei para ela, mas eu vou perguntar. Mas com certeza foi andando por caverna mesmo, e ela deve ter batido o olho, viu um fóssil e falou, opa! Quem nunca entrou numa caverna com essa profundidade, porque ela é muito profunda, tem um corredor extenso para chegar nos salões e tal, dá uma certa fobia, não é uma coisa muito simples, parece que a gente vai ficando afetado, então surge uma irritação do nada, uma contrariedade do nada, é uma coisa muito... É preciso ter muito controle pessoal para ficar um período grande lá dentro. Acho que é por conta também do ar, da qualidade do ar, deve ser uma coisa diferente, é claro, de você estar, né, no lugar aberto. Mas realmente, você vai perguntar e a gente vai conversar de novo sobre isso, porque assim, eu não lembro de ter perguntado isso, como é que ela chegou lá, nesse lugar. Porque é uma coisa que deixa um buraquinho aqui, tal, e aí foi entrando o buraco dentro. Porque o lugar onde estavam os fósseis, primeiro que, assim, muita água, né? E o lugar, para você chegar lá, você tem que passar numa fenda que, assim, a minha lembrança, eu posso estar equivocado, é claro, mas era como se fosse um paredão de alguma coisa como 1,5 metros, em que você entrava num buraco, descia e subia com o seu corpo, quer dizer, você atravessava com o corpo, né? Como se fosse uma serpente, para cair do outro lado. Quer dizer, primeiro que é uma coragem absurda explorar um lugar desses, né? Assim, depois que o outro foi, fica fácil. Mas eu imagino, Suzana, a coragem, eu fico assim impressionado com isso. Um dia eu vou conversar com ela sobre isso. Mas quando você tiver a resposta, você vai me contar. Porque realmente é um desafio incrível, né? E o que eu fico muito entusiasmado, vendo o livro agora, que fala da história geológica do Estado, que fala dos minerais, das rochas, eu estou lendo aqui um pouco do sumário do livro, do índice, e fala da paleontologia, que é que nós estamos conversando agora, né, dos fósseis, fala do nosso povoamento, que você já falou aí, que coisa de 12 a 18 mil anos já tinha a presença humana, né? 27, o registro mais antigo 27. Vai ser 27 mil anos. E é importante dizer, viu, Mauro, que esse registro de 27 mil anos, ele é um dos mais antigos das Américas. E aqui de Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso. E aí ele, assim, tem aquelas discussões de quando que o homem chegou aqui, por onde que passou, e aqui demonstra, tem uma prova
com datação, com tudo, que há 27 mil anos ele já estava aqui, está lá no registro, o registro está lá no sítio de Santa Helena, que fica ali na divisa ali do município de Rosário Oeste com Jangada, nessa região da Serra das Araras. Então isso é um ponto muito importante e muito legal para ser trabalhado aí pelos professores, né, nas escolas, né, quando está discutindo esse tema aí da migração humana, do povoamento dos continentes. Na verdade, esse assunto devia estar em todas as rodas, né? As pessoas deviam estar extremamente orgulhosas, envolvidas com esse assunto, conhecedoras desse assunto, porque é um negócio fantástico, né? A gente vê o Parque dos Dinossauros, a produção hollywoodiana fantástica e tal, e isso nos remete para um lugar distante. Você falou da Era do Gelo, né? Nos remete para um lugar absolutamente distante. Mas aconteceu aqui, quer dizer, onde a gente está agora, estamos gravando o programa, aqui o estúdio da nossa República é em Chapada dos Guimarães, eu tenho um amor muito grande pela cidade, moro aqui com a minha família e consegui transferir o trabalho também para cá. Então aqui eu gravo entrevista com o Brasil inteiro e aqui, quer dizer, a gente sabe e vendo isso realmente emociona muito. Acho que esse trabalhinho de divulgar isso, de divulgar o livro, é super importante. O trabalho da Suzana, que deve ser uma coisa, uma história incrível, e eu imagino que se as pessoas conseguirem entender a importância disso, se envolver, com certeza vão ajudar a preservar, vão ajudar a cuidar mais do que a gente tem aqui de patrimônio histórico, não? A ideia do livro, ela surgiu justamente para se criar, né, uma forma de divulgação principalmente focada para escolas, então de ter um material que pudesse ser utilizado como referência. Então, juntou aqui muitos pesquisadores de diversas áreas para construir esse livro. São 9 capítulos ao todo. Tem capítulos, como você disse, falando de geologia, falando das expedições que passaram pelo estado, as primeiras expedições dos naturalistas, citando como que é que elas faziam, quais os trajetos que elas faziam, como que era o enfoque delas. Tem essa parte de minerais e rochas, paleontologia, a parte de arqueologia, geomorfologia, os solos do estado, biodiversidade do estado. Então, tudo isso dentro do livro, que tem aí 156 páginas. Então, um material muito tranquilo para as pessoas lerem, para as pessoas buscarem ali uma referência, que é uma referência básica, né? A gente não está falando aí de um artigo científico super aprofundado, mas que traz esse retrato do que tem no estado de Mato Grosso, que é o que eu acho que a gente precisa mais divulgar, porque a gente precisa fazer com que esses conteúdos cheguem até as pessoas, que possibilite que seja utilizado nas escolas, que seja nas rodas de conversa, que as pessoas saibam que existe fósseis de dinossauros, de preguiça gigante, de tatu gigante, que existiram vulcões no estado, que já existiram geleiras, desertos, mares que recobriram o estado de Mato Grosso, que o estado de Mato Grosso tem um povoamento muito antigo, que várias culturas já passaram por aqui, que a gente tem os 3 biomas, e que esses 3 biomas têm uma relação entre si também de transição muito interessante. Entender a evolução, por exemplo, geomorfológica, como se formou o Morro de Santo Antônio, como que se formou as escarpas de Chapada. Então, ter essa dimensão de como que funciona a história da Terra. Então, a gente tenta dar um material básico todo com exemplos regionais, Mauro, e isso é o mais interessante. Esse livro, ele retrata e fala do estado de Mato Grosso. Eu quero falar um pouquinho do Geoparque, mas eu queria falar um pouquinho da questão ambiental, da preocupação de preservar não só a história natural, que ela está assim, aflorada em Chapada, principalmente, em muitos pontos, que é uma preocupação, e uma outra coisa é que, assim, me parece que é uma ausência enorme do poder público. Eu não estou falando só da Prefeitura de Chapada, não, estou falando da Prefeitura de Chapada, do Governo do Estado, da União, em ter essa coisa de dar visibilidade para isso, de trabalhar essas informações de uma forma mais pública, mais aberta, para que as pessoas tenham consciência do lugar onde elas vivem, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria da população que vive em nosso estado
não faz nem ideia do que é, onde ele está pisando, não é? E da riqueza histórica que tem isso aqui. Como é que você vê essa questão e de que maneira vocês, como professores, pesquisadores, óbvio, estão fazendo a sua parte, mas precisava de um amparo muito maior, não? Para ter essa divulgação ampla, para ter esse conhecimento disseminado de uma forma mais popular, vamos dizer assim. Não, eu concordo, Mauro, que a gente tem muito que avançar. Parte do erro, vamos dizer, disso chegar nisso, eu acho que é da gente da academia também, porque durante muito tempo eu acho que a academia ela produziu conteúdo para ela mesma e aí às vezes não tanto conteúdo para divulgação científica. Então a divulgação científica é algo que tem que partir da gente também. Então tem que a gente produzir esse tipo de conteúdo até para sensibilizar os gestores, sensibilizar os governantes do Estado. Mas aí vem um segundo ponto, que é, de fato, essas coisas precisam ser incorporadas dentro dos roteiros, precisam ser incorporadas dentro das linhas que precisam ser pesquisadas. Vou dar um exemplo dos fósseis, por exemplo, de dinossauro. Há muito tempo mesmo não se é financiado, não se tem recurso para fazer uma escavação mesmo, grande, estruturada de fóssil em alguns desses sítios. Então, as últimas grandes escavações mesmo em Chapada dos Guimarães foram lá na década de 50. E de lá para cá não se tem grandes escavações mais. Então, esse tipo de coisa é ruim, porque a gente tem muitos lugares com potencial que poderia estar descobrindo novas espécies de dinossauros, ou de crocodilos, ou novos registros, ou até novas espécies de animais da megafauna, ou outros tipos de achados ou descobertas de espécies seja de fauna ou flora, de animais, né, plantas em geral. Então, tem muito conteúdo científico para ser pesquisado no estado de Mato Grosso e que precisa de recursos para isso. Por outro lado, esse conteúdo científico, essa história do estado, seja a história natural ou a história propriamente mesmo cultural e tudo mais, isso ele é algo que é muito importante, que contribui muito para o desenvolvimento do turismo, que contribui muito para o desenvolvimento da educação, para a educação ambiental. E na geração de renda é importante destacar, Mauro, porque às vezes as pessoas acham que a pesquisa científica é algo que não gera renda, mas gera, porque vai gerar produtos, vai gerar possibilidade de desenvolvimento de artesanatos, vai gerar possibilidades de desenvolvimento de N abordagens diferentes. E aí, exemplo disso é na hora que a gente vê filmes que nem Jurassic Park, ou Era do Gelo. Ali eles usam como base uma pesquisa científica para criar toda uma indústria que você tem de desenvolvimento ali de produtos. Então, é algo que a gente precisa abordar. Então, a gente tem tentado fazer esse convencimento de vários gestores, seja em nível estadual, nível municipal, de que é importante o estado de Mato Grosso fortalecer as suas instituições. Isso tem acontecido, mesmo que não no ritmo, às vezes, que a gente busca, ou que a gente esperava, né? Mas se a gente for pensar, há 20 anos atrás não existia um museu de história natural. Hoje em dia a gente tem um museu muito bem estruturado, tem lá 2 réplicas fantásticas de dinossauros, tem uma coleção muito bacana, uma reserva técnica estruturadíssima. A mesma coisa na UFMT, antes, há um tempo atrás, não existia um museu, hoje tem um museu de rochas minerais e fósseis. Então tem se avançado, mas eu concordo que a gente precisa fazer muito ainda para a gente conseguir de fato incorporar esses conteúdos dentro do nosso roteiro turístico, dentro do nosso roteiro educacional, dentro da educação ambiental, como você disse, e também criar espaços que a gente consiga transformar isso em geração de emprego e renda por meio aí do turismo e da indústria criativa. Nessa medida, o Geoparque é algo que pode contribuir para que você tenha um mecanismo de emprego e renda e de conscientização da riqueza natural, da história natural? O Geoparque ele é um modelo de gestão territorial, isso é a primeira coisa que é importante a gente dizer. Ele não é uma unidade de conservação, então ele não cria nenhuma restrição nova, nem nada nesse sentido. Ele trabalha 3 pilares, principalmente, que é a educação, o geoturismo e a geoconservação.
Geoconservação é no sentido de preservar esses locais, ali fazer uma gestão adequada desses locais que possuem uma história geológica, paleontológica excepcional. Então, se existe algum lugar que possui uma história geológica, paleontológica excepcional, tem que ter uma gestão adequada para aquilo. Aquilo é um patrimônio geológico construído ao longo de milhões de anos. Por outro lado, a geração de renda, ela é feita por meio do geoturismo e dos produtos que vão ter relacionados a isso. Então, toda a parte de desenvolvimento sustentável relacionado com o turismo. E a educação é o caminho para a gente balizar tudo isso e justamente tornar esses dois outros pilares possíveis. Porque só é possível a gente preservar alguma coisa se as pessoas conhecem. E só é possível também a gente desenvolver um turismo, desenvolver algo que seja sustentável, se a população estiver integrada naquilo e que as pessoas também que estiver por ali entendam o quão importante é aquele lugar onde estão visitando. Então o Geoparque, ele tenta desenvolver uma estratégia para consolidar esses três pilares, visando valorizar esse patrimônio geológico, esse patrimônio paleontológico que existe excepcional na região de Chapada dos Guimarães. Então, o Geoparque corresponde à área do município de Chapada, exatamente, e ele tenta dar visibilidade para essa geologia fantástica, para essa beleza natural fantástica que tem em Chapada dos Guimarães, que mesmo a pessoa às vezes não entendendo nada de geologia, de paleontologia, na hora que passar ali por Chapada, ver os vários mirantes que tem de Chapada, ver as cachoeiras, ver ali a região da Cidade de Pedra, ali a região onde está ali o Portão do Inferno, ali aquelas escarpas tão lindas, as cavernas, a pessoa fica fascinada, porque aquilo dali não é uma paisagem, não é um cenário comum. Então, o Geoparque, ele tenta traduzir toda essa história que está contida no meio das rochas, das paisagens, e tornar isso algo simples para as pessoas entenderem. Aí tem o livro aqui também do Geoparque, estou aproveitando para fazer divulgação, está aqui. E aí, Mauro, você perguntou no bloco anterior onde as pessoas podem encontrar esses livros. Eles estão disponíveis gratuitamente para serem baixados pelo site da Febragel, então, que é www.febragel.org.br. Lá vai ter um campo livros e manuais, só clicar, estão os 2 livros lá disponíveis, além de alguns outros de outros locais do país. E também vai estar, para quem quer adquirir o exemplar físico, está disponível para venda no Museu de História Natural daqui do estado e vai estar disponível também na internet em alguns outros locais. E então, é importante possível baixar virtualmente no site da Febragel, gratuitamente, ou comprar o exemplar físico lá no Museu de História Natural, é isso? Isso. E é importante dizer também, viu, Mauro, que parte dos livros a gente distribui sempre gratuitamente para escolas. Então a gente escolhe algumas escolas, escolhe alguns campos, alguns setores e entrega. Por exemplo, o livro do Geoparque, ele foi entregue para os guias de Chapada dos Guimarães que atuam, eles receberam gratuitamente, os guias de turismo, e foram entregues mais de 200 livros para as escolas de Chapada dos Guimarães de forma gratuita também. Então esse é um registro assim, que é importante a gente fazer, porque é uma parte pequena só que é comercializada. O restante a gente está fazendo uma distribuição focada na divulgação mesmo. É um enfoque para a divulgação científica que está sendo realizado. Esse reconhecimento, quem é que reconhece ou reconheceria Chapada como geoparque? Quantos geoparques nós temos aqui no Brasil? Como é que é isso? Me fala um pouquinho dessa estrutura, que é para as pessoas terem noção da dimensão do que é isso. Os geoparques, eles são reconhecidos pela Unesco. Para ser um geoparque global da Unesco, a Unesco faz um processo de reconhecimento. É um processo longo de candidatura. Chapada dos Guimarães apresentou esse ano agora a candidatura. Então, no ano que vem, a gente deve receber a missão de avaliação da Unesco. E aí, tudo dando certo, no final do ano, por início do ano de 2024, a gente recebe reconhecimento. Hoje, no Brasil, tem 3 geoparques reconhecidos, que é o da Chapada do Araripe, o Seridó e os Cânions do Sul. E aí, tem 2 outros que estão em processo de reconhecimento, em fase final já do processo de reconhecimento, que é Caçapava e Quarta Colônia. Os 2 são no Rio Grande do Sul. E um outro geoparque entrou com a candidatura junto com a Chapada dos Guimarães e vai passar pelo processo
simultaneamente, que é o Uberaba. Cada país pode, no máximo, apresentar 2 candidaturas por ano. Então, para o ano que vem, o processo de avaliação, de receber essa missão de avaliação, ele vai estar sendo feito lá em Uberaba e em Chapada dos Guimarães. E aí a gente pode ter, quem sabe, no início de 2024, aí o Brasil está com 7 geoparques globais. E aí vai ser um número já bem legal. E só isso já atrai o turista estrangeiro, né? Quer dizer, o fato dele saber que é um geoparque já é um atrativo importante. Agora, eu acho que é super importante, além de ter isso, esse reconhecimento, é que o poder público municipal trabalhe isso, que o Estado, seja os governantes, os gestores públicos, sejam convencidos da importância, Secretaria de Cultura do Estado, e não só a Universidade Federal é importante, mas, assim, por conta do embasamento científico, né, eu acho, vocês estão todos de parabéns, todos os que escreveram, que organizaram esse livro, que estão trabalhando nessa questão de geoparque, porque, de fato, exige um esforço enorme e precisa achar um jeito de mobilizar o poder público para ajudar a fomentar isso, não é? Porque você tem... a gente conversando, eu lembrando aqui, muitos anos, eu frequento Chapada aí tem pelo menos uns 30 anos, ou mais. E eu lembro que a gente caminhava em trilhas para ir nas cachoeiras e tal, e não era muito difícil você encontrar uma pedrinha com a imagem de uma conchinha da Shell, aquela conchinha. Era comum você encontrar esse tipo de material numa trilha qualquer, sem nenhum... As pessoas caminhavam por isso. Eu não sei como é que é hoje, já não estou caminhando tanto, mas eu imagino que assim, essa coisa precisa ser bem organizada, precisa ser estruturada. O Parque de Chapada precisa ser estruturado na sua forma de visitação e levar em conta essa questão que eu acho que é fundamental. Eu vejo uma riqueza enorme de desenvolvimento da cidade, das pessoas, da educação das pessoas e economicamente falando, com uma coisa como essa. Quer dizer, você vende de camiseta, boné de dinossauro, não sei o que, você vende de tudo, porque é isso, no final das contas, e é isso que acaba trazendo condições para preservar melhor, organizar melhor as visitações, né, e mobilizar as pessoas para virem para cá. Olha, parabéns mesmo, viu? Eu fico muito feliz, como eu sou muito apaixonado por Chapada, eu fico extremamente feliz de ver um chapadense como você estar envolvido em projetos como esse e torcer realmente para que essa coisa avance, para que essa coisa tome forma, e contem comigo naquilo que eu puder ajudar, principalmente nessa missão de sensibilizar o poder público, que eu acho que é importante que as pessoas entendam que isso, no final das contas, mais do que educação, mais do que cultura, é um grande negócio que beneficia as pessoas de Chapada. Mauro, você citou aí das conchinhas, né, os braquiópodes, que são esses fósseis que são encontrados. Eu acabei indo para esse ramo aí da geologia, da paleontologia, porque quando eu era criança, eu andava ali para a região ali do Jamacá, e até o Mirante, e de vez em quando eu encontrava esses fósseis no meio do caminho. Eu andava olhando para o chão, eu achava um ou outro, seja lá no Mirante ou na Cachoeira do Jamacá também, em alguns lugares, de vez em quando eu encontrava um ou outro. Então, isso acabou me dando esse contato com esse universo científico. Mas eu sei que muitas crianças não têm a mesma sorte que eu, às vezes, de estar ali andando por locais onde se encontra esse tipo de material. Então, elas vão ter contato com esse tipo de material nos museus, nos livros, e aí é isso que hoje a gente tenta fazer. Esse livro foi aqui resultado de uma parceria muito grande entre muitas pessoas, tem a Sheila, a Daiane, o Fábio Reis, aqui a Mara, que atuou junto na construção do livro, a Suzana, entre muitas outras pessoas, que possibilitou ter esse material. E aí eu acho que é importante a gente valorizar essas instituições, valorizar essas pesquisas. Quem bancou isso foi o CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, junto com a Mútua, que é a Caixa de Assistência do Sistema CONFIA-CREA,
por meio da atuação das entidades da geologia, que é a GEMAT, o Geoclube e a FEBRAGEL. Então, eles que tornaram possível esse projeto, porque fazer um livro é caro, viu, gente? Não é barato, não. Não é barato. Ainda mais um livro com essa qualidade de material, enfim, é realmente algo impressionante. Carmi, nós chegamos ao final da nossa República, com certeza a gente poderia ficar um tempão mais conversando, debatendo um pouco mais sobre esse assunto, mas eu espero que no próximo ano, daqui uns dias, nos próximos meses, a gente possa voltar a conversar sobre o andamento da questão do geoparque e falar um pouco mais, discutir um pouco mais, envolver outras pessoas, para que a gente tente criar essa consciência da importância disso tudo, né, dos nossos dinossauros, enfim, da metafauna, como é que é? Metafauna, é isso? Megafauna. Megafauna. Meta é outra coisa, né? Mas assim, eu acho que eu estou muito apaixonado por esse assunto. Acho que Mato Grosso tem essa riqueza toda, não é só soja, né? Mato Grosso tem tanta história, tem tanta coisa de gente, né? A construção desse estado é uma coisa incrível, e a gente precisa aprender a respeitar, a amar e a conhecer sobre tudo. Querido, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, quando a gente vem com um novo bate-papo, sempre interessante, como esse que foi aqui com o professor Carmi Kuhn.